Fala aí, pandeiristas, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Toledo, professor da Escola de Choro de São Paulo, e essa é a versão online do nosso curso de pandeiro, e é a primeira de 4 aulas para a turma avançada da escola. Nessas 4 aulas eu vou falar sobre polca, mais especificamente sobre a música Assim é que é, do grande maestro Pixinguinha. Lembrando que todo o material complementar dessas aulas estão lá no nosso site, que está de cara nova. Então lá você pode achar as partituras, os playbacks para você estudar. É só ir lá e ver o nosso site que está lindão, tá bom? Vamos para a aula. Muito bem. Eu dei uma aula falando sobre polca para a turma intermediária. Né? Deve ter saído agora, semana passada, deve estar aqui fácil de encontrar no YouTube. E lá eu falei um pouco sobre a história da polca, né? Dessa polca europeia que veio para o Brasil. Contei um pouco da história de como, né, os músicos brasileiros interpretavam esse novo estilo que estava chegando aqui no Brasil. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre a história, vá lá no vídeo da aula 1 da turma intermediária e assiste lá e depois volta para cá, porque aqui a gente vai colocar a mão na massa, a gente vai tocar, né, mais do que lá naquela primeira aula. Então aqui eu já vou direto ao assunto, que é o pandeiro e a polca no pandeiro. A polca eu divido em 2 subgêneros. Um é a polca brasileira, que é uma polca um pouco mais lenta, mais melodiosa, e a outra é a polca ligeira, ou a polca circense, que é a polca da música Assim é que é, do Pixinguinha. E como o nome já sugere, a polca ligeira ela é um pouco mais rápida, tá certo? Então eu vou falar aqui um pouquinho das características dessa polca ligeira. Uma delas é que a polca é em 2/4. Ela é em 2/4, mas quando eu passo esse ritmo da polca ligeira para o pandeiro, a gente pode subdividir isso, em vez de 2 tempos, em 4 tempos. Dá para ficar em 4/4, porque a levada que eu toco da polca no pandeiro, ela se resolve em 4 tempos. Então sempre que eu vou explicar, eu vou falando, né? O primeiro tempo é assim, o segundo, o terceiro e o quarto. Então, essa é uma das características, a polca em 2/4. Outra característica é o seu acompanhamento, que tem sempre essa linha de baixo no primeiro tempo, na cabeça de cada tempo, na verdade. Então, a linha de baixo sempre fica na cabeça do tempo. Tum, 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 tum. Tá certo? Isso geralmente é o bombardino, é a tuba, é o contrabaixo, né? Aqui nos regionais, geralmente quem faz essa linha é o violão 7 cordas, e isso a gente vai passar para o pandeiro. Como o nosso grave, geralmente aqui do polegar, a gente, cada cabeça de tempo, a gente vai fazer essa marcação. Outra característica que a gente vai manter, né, que a gente já viu no choro, no samba, no machixe, é o tempo 1 fechado, o tempo 2 aberto. Então a gente vai manter isso na polca também. Eu vou fazer aqui só o que vai representar esse baixo, né, que vai ser o polegar. Então, isso aqui a gente vai pegar, né, essa linha de grave, né, do baixo e trazer para o pandeiro dessa forma. Outra coisa que é característico da polca, do acompanhamento da polca, é no contratempo ter sempre essa resposta do baixo, né, que geralmente fica nos instrumentos mais médio agudo. Então, vai ficar assim, ó. Tum, tch, tum, tch, tum, tch, tum, tch, tum, tch,
tum, tch, tum, tch, tum, tch, tum, tch, tum, nesse contra. E aqui para o pandeiro a gente vai passar esse contra para a platinela com a ponta dos dedos. Vai ficar mais ou menos assim. Um tempo fechado, um tempo aberto. Repare que eu faço essa movimentação, nessa rotação da minha mão que segura o pandeiro aqui, no caso a mão esquerda, para buscar os dedos para tirar esse som da platinela. Isso daqui é o tempo 1 e o tempo 2. É exatamente isso que eu vou fazer. 1, 2, 1, 2, 1. Agora eu vou passar o tempo 3 e o tempo 4. Que, né, esses dois tempos eu toco de duas formas. Uma maneira eu já mostrei para a turma intermediária, que é a forma mais comum dos pandeiristas tocarem a polca. É o jeito regular, quando eu não dobro a mesma parte da mão, né? Lembrando que eu divido a minha mão na parte de cima, que é os dedos, o som do tapa, o grave, e a parte de baixo, que é o punho, o polegar. Então, dessa maneira, ele está sempre alternado, tá certo? E depois eu vou falar da maneira que eu gosto de tocar. Mas antes eu vou explicar rapidinho aqui, só para ilustrar para vocês como que é essa maneira regular. Mas se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais, vá lá no vídeo 1 da turma intermediária, que eu passei só essa levada aqui. Então o segundo, o terceiro e o quarto tempo, ou o segundo compasso, ele vai ficar desse jeito, ó. De novo. Eu vou parar um pouco a linha só de colcheia, que eu estava fazendo no primeiro compasso, e vou colocar algumas semicolcheias. Então vai ficar. De novo. E o final, eu repito o dedão, né? Eu faço essa preparação no quarto tempo, no meio do quarto tempo, aberto, e fecho o próximo dedão, que daí volta para o começo a levada. Aqui, onde a gente abafa o pandeiro, também vai mudar um pouquinho. Eu vou deixar abafado a pele um tempo e meio. Então, o terceiro tempo e metade do quarto tempo, ele vai estar abafado. Eu só vou soltar para fazer essa preparação. Então, ele vai estar aqui. Então, vou tocar a levada do segundo, né, o segundo compasso. De novo. Polegar, ponta, punho, ponta, polegar, polegar. Vou tocar a levada completa agora, um pouquinho mais rápida, para vocês sentirem essa levada da polca ligeira regular. Então, essa é a polca ligeira, tocada de maneira regular ali no segundo compasso, ou no terceiro e quarto tempo. E isso está mais detalhado lá na aula 1 da turma intermediária. Hoje eu quero falar sobre a polca ligeira que o Jorginho do Pandeiro tocava, que é o jeito que eu aprendi com ele e a maneira que eu mais gosto, que eu acho mais bonita dessa levada. Né? Vocês vão perceber que ele tem um temperinho a mais, tem um swing a mais, justamente nesse segundo compasso, onde tem essas semicolcheias, né? No terceiro e no quarto tempo. O primeiro tempo vai continuar da mesma forma.
Aqui não muda nada. O que vai mudar agora é o terceiro e o quarto tempo. Que, ao invés de ser tudo alternado, que nem na maneira regular, eu vou deixar ele irregular, porque eu toco o polegar, depois eu venho pro punho, aí ponta, punho, e do punho que já vai estar aqui na parte de baixo, eu volto pro polegar para fazer a chamada pro próximo tempo. Então ele vai ficar assim, ó. De novo. Repararam que eu venho do polegar pro punho, em vez de polegar para a ponta. Pelo fato de eu repetir, né, essa parte de baixo da mão, e pelo fato da polca ser polca ligeira, ser no andamento rápido, quando eu estou tocando ele no andamento mais rápido, eu tenho que compensar um pouco essa repetição. Então, como ele me atrasa um pouquinho ali na hora de tocar rápido, eu tenho que buscar um pouquinho o tempo, o quarto tempo, para continuar no andamento. Perceba quando eu toco rápido, como ele tem uma corridinha nessa hora. Ele vai ficar assim, ó. Esse tum tagadá, tum 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 tagadá, tum 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 tagadá. Isso é lógico, é uma intenção que a gente tem que colocar na hora que a gente está tocando, mas o que ajuda a dar essa atrasada e depois a gente ter que correr é justamente essa técnica que eu fico repetindo o mesmo movimento para baixo, né, nessa parte de baixo da mão. Então isso é que tá um pouquinho esse swing, essa beleza, né, dessa levada do Jorginho. Outra coisa que é muito bonita dessa levada que o Jorginho fazia é que nesse terceiro tempo que eu vou, né, metade ele é uma colcheia e depois vem as semicolcheias. Isso falando da mão direita. Mas a mão esquerda ele faz semicolcheia direto. As 4 semicolcheias. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Então aqui ele vai ter esse movimento, mas na segunda semicolcheia ele tem uma pausa. Eu não vou tocar a nota. Então só vai ser o som da platinela sem eu percutir com a mão direita. Então vai ficar assim, ó. Repare como eu mexo a mão, mas eu não bato. Eu acho isso muito legal porque ele fica como se tivesse, né, duas vozes. Um da platinela, né, como se fosse um ganzar. E aqui fica tum, tum. Tum, tum, ele tem essa pausa, né, na segunda semicolcheia. Então eu acho isso muito legal. E agora vamos fazer a levada toda para vocês sentirem isso. Legal, né? Agora eu vou comparar aquela primeira levada que eu mostrei, a levada regular, com essa levada do Jorginho, para vocês perceberem a diferença desse balanço que tem aí no terceiro tempo, tá certo? E eu vou tocar um pouquinho mais rápido, que é justamente onde aparece esse swing, né? Essa diferença. Então, primeiro regular.
né? Tem um temperinho a mais, né? Essa levada do Jorginho. Então essa é a levada que eu mais gosto e é a que eu vou usar durante essas 4 aulas. Eu aconselho vocês a aprenderem as duas, né? Sempre quando a gente aprende duas maneiras, duas técnicas para se tocar o mesmo estilo, mesmo ritmo, a gente só tem a ganhar, né? Você tem um maior domínio do instrumento. Às vezes eu estou tocando a polca ligeira e tal, faço uma variação, não dá tempo de eu vir do polegar para o punho, eu vou na outra polca, que eu já estudei bastante também, né? Na maneira regular, e funciona ali para fazer naquele compasso ali, depois eu volto para a levada do Jorginho. Então é sempre muito bom, eu sempre aconselho meus alunos a aprenderem várias técnicas, várias maneiras diferentes de se tocar, às vezes o mesmo ritmo, o mesmo estilo, tá certo? Então, como eu sempre falo, é muito bom a gente estudar isso com o metrônomo, bem lento, e aumentando a velocidade gradualmente, conforme você vai melhorando sua técnica, estudando mais e limpando mais o som. Então eu vou colocar aqui o metrônomo a 65 BPM para a gente tocar um pouquinho. Dois, dois e... Maravilha. É isso, bem lentinho. Essa levada para tocar lenta, ela também é difícil, assim como tocar ela rápida. Ela é uma levada bem espaçada, muita colcheia, e a gente manter ali a precisão é sempre difícil. Então estude bastante nesse andamento mais lento e vai aumentando, né, conforme você vai melhorando. Vou colocar agora 95 BPM. Dois, dois e... Muito bem, beleza. Eu geralmente gosto de tocar o metrônomo, né? Colocar o metrônomo e tocar aqui, ficar tocando um pouquinho, porque muitos alunos, né? Muitas pessoas que assistem às aulas falam que tem facilidade de estudar olhando para o que eu estou fazendo. Então por isso que eu toco um pouquinho aqui, para quem gosta de observar e tocar junto. Isso é muito legal, né? Parece até uma aula ao vivo, assim, né, com a outra pessoa, né? Não parece uma aula online, tá certo? Então agora eu vou colocar a 115 BPM, que é mais ou menos o andamento da música, né, da música assim que a partir da próxima aula a gente vai começar a tocá-la, tá certo? Então, 115. Dois, e dois e...
maravilha. Estudem bastante, bastante com metrônomo, vai aumentando gradualmente. E a gente se vê daqui 15 dias na próxima aula, tá certo? Valeu e até breve.